Oiê, bom dia! Hoje a gente tá num horário diferente. Tô com musiquinha. Oi, Gá, bom dia! Mais alguém entrou ainda, não consegui ver quem é. Bom dia! Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Olha ela, bom dia, Regina, tudo bom? Vou só diminuir que eu tô no pique do Thiaguinho hoje desde manhã. Bom dia, Matsar! Hoje a live vai ser um pouquinho mais cedo. Pois é, gente, antigamente, antes da pandemia, as minhas lives eram às 9. E eu até fiz uma enquete para ver como que seria a questão de horário. Vamos analisar se a gente sobe um pouquinho. Bom dia, Tati, bom dia, Camila, bom dia, Lisdei. Olha aí, vestidos para casar, o pessoal do Touristic chegou. Pois é, gente, vamos... Eu falo que eu tô gostando muito, né? Faz um tempo já que eu medito, então muitas vezes eu escuto uma musiquinha mais zen. Mas se for pra eu me divertir, pra curtir, eu tô no pagodinho. Saudades também, gente. Confesso que eu tô com muitas saudades. Ontem a gente fez um curso de primeiros socorros e foi tão bom ver as pessoas assim, sabe? Mesmo de máscara, distante, com isolamento, mas foi muito bom, foi bem bacana. E a gente tem que estar alegre na vida, né, gente? Com pagodinho, com uma música que a gente gostar. Tem o povo que gosta de rock, tem o povo que gosta de pagode. E hoje eu vou até tentar fazer um teste aqui. O Instagram começou com um novo recurso, que pode chamar mais 3 pessoas pra live. Então vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo interessante, que eu acho que vai ser bem bacana. E eu vou falar sobre um assunto que tá muito em alta, né? Já vem uma crescente. Eu falo que o brasileiro, ele ama... Deixa eu parar aqui a musiquinha. Bom dia, olha aí, doutor Felipe. Tava conversando com você pelo WhatsApp, parei porque entrei, entendeu? É isso. A gente tá... Vai no pique. Bom dia, Carla. Então a gente... Hoje eu vou testar, vamos ver se a gente consegue. E a gente é assim, né? Lançou um recurso e a gente já quer usar. Eu sou assim, não sei se vocês são, mas eu acho que é muito bacana a gente falar sobre assuntos novos. E só para vocês entenderem o ciclo desse mês de live, hoje a gente vai falar sobre Destination. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Primeiros Socorros, que foi o curso que a gente presenciou, realizou ontem. Depois a gente vai falar sobre casamento na praia e depois sobre casamento no campo. Então vocês veem que aqui tem um ciclo e lá no YouTube tem outro ciclo, tá? Então toda quinta-feira à noite a gente tá no YouTube e lá a gente tá com outra programação. Então aqui a gente vai falar sobre casamento, sobre Destination, sobre casamento na praia, casamento no campo. E vamos também falar de primeiros socorros. E lá no YouTube a gente vai falar sobre assessoria completa versus assessoria final, quais são os serviços de cada estilo de pacote. Daí depois a gente vai falar sobre tempos e movimentos, a gente vai falar sobre cronograma e depois sobre como estruturar a sua empresa criando a sua rotina, tá? Então esse mês aqui a gente vai falar sobre casamento, praia, campo e lá a gente vai falar sobre parte técnica. Então a gente vai estruturando assim. E vamos ver, eu fiz uma enquete para ver qual que era o melhor horário de live, se era às 9, às 10 ou às 11 ou tanto faz. Muita gente falou que tanto faz, então talvez eu suba a live para as 9, porque a gente já tá vai fazer um ano que a gente tá nesse novo normal, né? Então a gente tem que ir adaptando a rotina. E por que eu escolhi esse assunto, né? Eu vejo que cada vez mais a gente está tendo procura sobre Destination Wedding e muita gente fica confuso sobre essa questão do que é realmente um destination, né?
E agora tem até um novo termo que é o Wedding Week. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Bom dia, gente. Adoro vocês por aqui. A Ângela, o Dantesco, a Júlia, a Érica, a Maura, a Malha. Sejam todos bem-vindos. Então, Destination Week, por via de regra, é um casamento fora do destino de origem dos noivos. Então, se a noiva mora num lugar, a noiva mora em outro, eles vão casar num terceiro local, é um destination. Então, às vezes, você já fez destination e você não tinha consciência. Então, assim, um casamento na praia é um destination? É. Casamento no campo é um destination? Se os noivos não moram no campo, é. Se os noivos não moram na praia, é. Então, a questão é essa. A gente pode fazer destination para fora do país? Pode. A gente pode fazer destination a bordo? Podemos, vamos falar sobre isso já já. Então a gente pode fazer destination interno, no interior da sua cidade, a gente pode fazer em outros estados, a gente pode fazer em outros países. Então a questão do destination é a pessoa viajar para fazer um evento em outro local. Normalmente o destination ele não é realizado apenas um dia. O que acontece, né? Quando as pessoas se locomovem para ir para algum lugar, para um casamento, a gente acaba realizando uma série de eventos. Então, o destination ele pode virar um wedding week, né? Um fim de semana de casamento, onde começa com uma recepção na sexta-feira, possui o casamento no sábado e possui um almoço, um café da manhã, um brunch no domingo. Então, acaba sendo um ciclo de eventos que fazem parte do destination. Então eu queria que vocês colocassem aqui, só para eu entender um pouquinho melhor, quais são as dúvidas de vocês, porque a gente pode falar desde como cobrar um destination, como a questão de estruturar mesmo, tá? Então, quando a gente está falando em destination, muitas vezes a lista dos noivos é muito maior do que a lista que vai realmente. O que a gente tem que entender? No destination, a gente pode trabalhar de diversas formas. E é uma questão para a gente analisar que quando a gente fala muitas vezes, a gente vai fazer um casamento por adesão e ninguém gosta, tipo, vai no restaurante cada um paga o seu, a maioria dos assessores não gostam. Mas o destination, se a gente for avaliar o pé da letra, também tem disso. Porque muitos dos convidados pagam o próprio hotel, pagam a própria hospedagem, então acaba sendo um evento por adesão. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Que o destination é um evento por adesão? Ou não? Comenta aí se vocês já tinham pensado desta forma. Porque eu já vi muitos assessores, muitos organizadores não gostarem quando os noivos falam eu vou fazer um casamento por adesão, só porque é na cidade. Então, tipo, você vai pagar a comida no restaurante, a pessoa não quer fazer. Mas quando é um destination e é por adesão, as pessoas acham que é glamour. Vocês já pensaram sobre isso? Porque eu falo que o sonho de todo organizador é pegar aquele casal que banca o destination para todo mundo. Mas, gente, isso é difícil. Pois é, tá vendo? A Mata falou que eu não tinha pensado dessa forma. Então, a gente tem que entender um pouquinho que os casamentos, eles não têm uma receita de bolo, né? Nenhum casamento na sua cidade, nenhum destination, ele não tem uma receita pronta. Eu falo que a gente tem que criar o evento da mesma forma. Pois é, mas olha que eu achei bem bacana a gente fazer essa análise, porque quando a gente fala assim, o convidado pagar pra viajar tá tudo ok. Mas é a mesma coisa. Ambos são casamentos por adesão, se a gente for parar pra pensar, né? Então é bem interessante a gente ter essa análise. E como que envolve o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele vai envolver desde a questão, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que é uma coisa que eu bato na tecla. O nosso trabalho é orientar. Quando você dá uma consultoria grátis para a pessoa, você não está valorizando o seu trabalho. Você não está valorizando todo o seu conhecimento. Porque tem gente que fala assim, mas eu só estou orientando. Gente, essa é a nossa função. Essa é o nosso objetivo, né? O nosso conhecimento vai fazer com que um evento flua com muito mais tranquilidade, com muito mais fluidez. Então, a gente tem que tomar
esses cuidados na questão de orientar. Então a gente parte do princípio que destination é todo e qualquer evento que não é realizado na região onde os noivos moram, tá? Ou a grande maioria dos convidados, porque já aconteceu, por exemplo, o noivo mora em Minas, a família da noiva inteira é de São Paulo e o casamento vai ser em Minas. Para a família da noiva é um destination, porque eles vão sair de São Paulo para ir para Minas, mas para a família do noivo não. Então a gente tem que ir analisando que não, o objetivo não é a gente pensar em colocar regras, né? O objetivo não é a gente colocar formatos, mas sim a gente explorar as possibilidades. Então acho que isso é o mais interessante e o mais importante é a gente explorar tudo isso. E quando a gente começa um destination, o principal é a gente entender o que os noivos imaginam, o que os noivos esperam, qual é o conceito deles que eles querem passar para os convidados. Então, quando a gente está falando em destination, ou em casamento na praia, ou em casamento no campo, para um convidado e para o casamento, sai mais ou menos R$1.000 no mínimo. Aí tem gente que fala assim, nossa, Maíra, tudo isso? Vamos lá. Se a gente for pensar, o convidado vai pagar cabelo, a mulher, né? Cabelo, maquiagem, vestido. Cabelo, maquiagem, vestido, sapato. E a hospedagem e o deslocamento. Nem estamos colocando aqui o presente, tá, gente? Porque vamos lá. O casamento vai ser na praia. A pessoa vai investir na roupa para ir pro primeiro dia, pro segundo dia e pro terceiro. A maioria das pessoas acabam pensando assim. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está fazendo uma lista, se os convidados vão ter essa disposição de ir ao teu local, de fazer desta forma, porque eu acho que é importante a gente fazer um casamento que realmente tem o público que a pessoa espera. E quando a gente está pensando em destination, a gente tem que viabilizar todo o conceito do destination. Ai, Maíra, mas eu não consigo trabalhar com logística. A gente vai ter o quê? A gente vai ter empresas de suporte, que sejam agências de turismo, agências de concierge. Por quê? Porque não tem como nós, organizadores de eventos, controlar voo, por exemplo. A pessoa vem de fora, em outro local. A gente vai ficar doida se a gente for controlar tudo isso. Controlar quarto de hotel. Mas a gente entrega os mimos nos quartos. Sim, a gente pode colocar os mimos em quartos se a gente for fazer um destination em hotel. Mas o que acontece? Quando a gente está fazendo um destination em hotel, a gente não pode entrar num quarto a hora que a gente quer. Tem toda uma logística, tem toda uma regra, tem todo um formulário. E a gente tem que entender tudo isso. Então é bem interessante a gente entender esse conceito. Então, primeira coisa, quando a pessoa vai falar, eu quero fazer um destination. Você já sabe o local? Já. Vai ser em hotel? Porque hoje em dia tem espaços de eventos que tem quartos no local que são verdadeiros hotéis para receber até 100, 200 convidados. Não sei se vocês sabiam disso, mas tem diversos espaços de eventos que já conseguem comportar boa parte dos convidados. Então, a gente acaba tendo uma estrutura mais completa para fazer um destination. Então, eu fui conhecer um espaço muito bacana no interior de São Paulo, que é o Imperial Village. E no Imperial Village, eles têm quartos para 100 convidados. Então, 100 convidados conseguem ficar lá para curtir um final de semana inteiro. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem que se preocupar, claro, olha aí... o Dr. Felipe falando que no Rio também tem. Então, assim, a gente tem essa estrutura hoje, mas é questão da gente buscar. Porque às vezes a gente tá falando assim, é só hotel, e às vezes um hotel tem muitos quartos, ou tem poucos quartos, e divide, e já tem espaços que estão se organizando para isso. Aqui em São Paulo a gente tem bastante opção, seja no interior, seja... no interior que eu digo campo, ou seja no litoral, a gente tem bastante opções assim que eu acho que é interessante. E daí a gente tem que entender, quando a gente pega um espaço com hospedagem, olha que o conceito é diferente. Quando o espaço é com hospedagem, a gente vai pegar o espaço, organizar a festa e trazer os convidados e colocar.
Quando é um hotel, a gente tem que ver se a gente vai precisar da exclusividade do hotel, se a gente tem que fechar todos os quartos, qual a capacidade, então muda um pouco o foco. Os dois são possíveis fazer? São, mas é importante a gente entender tudo isso, tá? Então é muito importante que você analise, que você estude, que você veja quais são as formas de chegar. Olha que legal, Quênia. Então, acho isso muito bacana. Os ranchos daqui onde eu moro já estão se adaptando para isso. Porque eu acredito, e isso é uma tendência, até mesmo por isso que eu tô fazendo as lives desse mês com esse assunto, que casamentos ao ar livre é a maior tendência que veio com a pandemia. Duas tendências muito grandes que vieram com a pandemia. Eventos menores e casamentos ao ar livre, tá? São duas tendências que vieram para ficar. Se você ainda não está trabalhando isso nas suas redes sociais, conversando com seus clientes sobre isso, eu acho que é um bom conteúdo para vocês analisarem, porque isso é bem importante, tá? Então, assim, espaços no campo como ranchos, sítios, fazendas. Então a gente tem inúmeras opções, inúmeras nomenclaturas e a gente tem que ver toda essa questão de logística. E qual que é o número de convidados? Ótimo. Então quem são, né? O noivo vai arcar por algumas hospedagens, não vai? Como que vai ser? Como que a gente vai construir o budget desse evento? Primeiro de tudo, vamos entender o conceito. O que o casal quer? O casal quer um evento para receber os convidados que chegam na sexta. Eles vão querer... o casamento... Normalmente, quando é destination, o casamento acontece durante o dia, normalmente no pôr do sol, né? Mas isso não é via de regra, a pessoa pode casar de manhã, pode casar à noite, mas muitas vezes quando é em ambiente aberto, as pessoas acabam casando ao pôr do sol e a gente vai pegar e consegue também fazer um evento de finalização. São 3 eventos em um? São os mesmos convidados? São. A gente vai cuidar de toda essa logística, todo esse evento? Sim. Maíra, a gente vai precisar de 1 ou 2 equipes? Não sei, a gente tem que analisar a demanda que isso vai te gerar, tá? Você não precisa, enquanto os convidados estiverem na piscina, você não vai precisar ficar lá o tempo inteiro. Mas os noivos fizeram algum brinde. Vai ter boia, vai ter canga, vai ter chapéu, vai ter necessaire, vai ter um monte de coisa. Ok, vocês entregam e depois podem dar uma descansada. Então a gente tem que entender que quando os noivos contratam vocês para o destination, eles não estão contratando vocês por 24 horas. Tem essa questão também, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente ter essa clareza. E muitas vezes a gente não sabe onde começa e onde termina o trabalho da assessoria. Eu vejo que esse é um grande problema. A gente não sabe o que é função da assessoria, o que é função da agência de viagens, por exemplo. Mas eu tenho que ter uma agência de viagens em todo o destination? Sim, minha visão é sim. Por quê? A não ser que for um espaço de eventos que tenha hospedagem, se você for fazer um hotel, tudo, porque a pessoa te ajuda a controlar, principalmente se você tiver convidados de fora. Às vezes a gente faz casamento que tem pessoas de 5, 6 estados. Como que você vai cuidar de tudo isso? Vai ter um receptivo? Vai ter uma van? O receptivo vai ser em quantos horários? Vai ser um único horário? 2 horários? Nossa, eu tenho que pensar em tudo isso? Tem que. Então, assim, não é só o dia do casamento. Então, quando a gente está fazendo um destination, quando o casal quer uma experiência no destino, é muito maior. Mas tem uma outra sacada também, né? Olha aí a Adriana entrando, Vem Casar em Portugal. Achei demais essa... Olha o nome, gente, Vem Casar em Portugal. É isso, olha aí, a gente... Olha que eu vou, hein? Vamos casar em Portugal, que eu acho que vai ser lindo e tem N possibilidades. Então a gente tem que pensar em tudo isso, em tudo que envolve um destination. Olha, se você quiser entrar ao vivo e falar de destination, você fala que eu te chamo agora, tá? Tá, Adri? A gente não combinou nada, mas agora como a gente tá conseguindo chamar mais pessoas, você me fala que eu te convido pra live agora. Então acho que é bacana a troca de experiências, é sempre válida. Eu pergunto se eu posso chamar, porque tem gente que às vezes assiste live de pijama, né, gente? A pessoa não quer aparecer de pijama. Também não sei o fuso horário aí em Portugal, então a gente vive às vezes em ciclos. Então isso é muito importante. Quando a gente vai fazer um destination,
O noivo tá no Brasil, o noivo tá fora. Ah, vai passar um batom, tá ótimo. O noivo tá no Brasil, o noivo tá fora. Os noivos, né? Onde estão os convidados? Como que vai ser essa logística? A sua equipe tem que falar outros idiomas? A sua equipe tá capacitada para isso? Como que você vai montar tudo isso? Então, assim, é muita informação. Eu tô montando um questionário de visita técnica para um destination que eu tô organizando. E a gente viu N informações, a gente viu N dúvidas que antes a gente não tinha. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de destination, a gente tem que entender que lá fora, assim como aqui em menor, tá? Muitos hotéis só recebem adultos. Muitos hotéis só recebem adultos. E daí a gente chegou no impasse que a família da noiva tem convidados crianças. E daí a noiva queria fazer uma festa de boas-vindas, um passeio de barco, um luau e um casamento. E daí a gente descobriu que as crianças só podem ir para a cerimônia do casamento. E que do montante de convidados só podem 5 crianças. Como que a gente faz com tudo isso? Vocês entenderam que muitas vezes não é só organizar o casamento? Por isso que quando as pessoas falam assim, eu só quero alguém para arrumar fila de padrinhos, e a gente fala, não, gente, a gente faz muito mais do que isso, né? A gente faz muito mais do que organizar a fila de padrinhos. A gente cuida de toda a ideia, toda a realização, toda a estrutura. Então é muito importante a gente ter toda essa preocupação de o que a gente vai precisar, de como vai ser, qual que é o suporte, como que é o idioma local, o que a gente vai precisar. Nesse caso, além de ter hotéis que são só para adultos, será que não seria interessante pegar um hotel família? Então a gente tem que analisar tudo isso. Outro fator muito importante que a gente tem que ter consciência na pandemia, como que está cada região. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente está vivendo uma realidade, cada país está vivendo uma outra realidade. Então muitas vezes a gente tem algumas restrições. E quando a gente tem um suporte de uma agência de turismo, a agência de turismo já está antenada em restrições de diversos países e vai dando toda a orientação para a gente. Então isso é muito bacana, é muito necessário e faz muita diferença no resultado final, tá? Dri, quando você voltar, você avisa, tá? Aquela que foi passar um batom, então eu já falo que daí ela já chama. E outra possibilidade também, gente, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é bem interessante, casamento a bordo. Quem aqui já fez um casamento no navio ou que gostaria de fazer de um casamento no navio? E quando a gente fala de casamento a bordo, a gente tem diversas restrições e diversas regras que a gente tem que seguir, né? Então, por exemplo, num casamento a bordo a gente não pode entrar com a decoração que a gente quiser. A gente não pode entrar com doces. Então, já teve casos de mãe de noiva que entrou no navio com bem casado e a mala foi confiscada. Gente, você não pode entrar com uma comida de fora. Tô adorando ver tanta gente querida aqui. Então, assim, e esse ano a gente vai ter algumas saídas de navios que já estão sendo preparadas para destination, né, para casamento a bordo. Então a gente acaba utilizando, então beleza, Adri, vou te chamar então. Vamos ver. Vamos testar hoje as lives com 2, 3 pessoas. Quanto tempo! Menina, coisa boa! Eu tô mais assíduo agora no Instagram. E aí, até por isso, tenho te acompanhado mais. Estava bem ausente, estava bem reclusa. Mas estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, então assim, olha, a Lu, a gente vai chamar já, que ela vai falar sobre casamento a bordo. E daí eu já chamo, a gente vai conversando. Então, Dri, conta um pouquinho, porque para quem não conhece, né, a Adriana trabalhava com assessoria, organização de eventos aqui no Brasil. E ela foi para Portugal para trabalhar com organização de casamentos lá. E justo na sua mudança também ocorreu a pandemia, tudo isso. E me conte como está sendo sua realidade aí agora, que eu acho que isso é muito importante
para as pessoas entenderem, porque assim, a gente fala que no Brasil tá uma realidade, mas aí também tá uma loucura diferente, né? Exatamente, a gente neste momento está em lockdown desde 29 de janeiro. Especificamente, o meu público-alvo são os brasileiros, casamento de brasileiro aqui em Portugal. E aí esse público pode estar, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Meu outro celular está captando minha voz, peraí. Ou em qualquer outro lugar do mundo. E aí, com isso, o fechamento de fronteiras tem sido um grande desafio, assim, para mim, né? Mas eu acho que toda a sua fala, ela é muito válida, todos os pontos que você mencionou, que a gente tem que atentar no casamento de destino. E aí eu agrego, quando a gente fala de casamento de destino internacional, a gente tem mais outros pontos a serem avaliados, né? Então, por exemplo, aqui em Portugal, a gente tem alguns estudos com relação aos novos protocolos para serem praticados a partir de quando a gente da retomada dos eventos, a começar com a União Europeia, que vai criar uma carteira de vacinação, e essa carteira vai ser uma carteira, obviamente, nossa, me fugiu a palavra, tipo online e de território internacional, mundial, que vai poder pegar todos os países, de forma que isso te dá um aval de ter um pouco mais de liberdade de circulação. Em contrapartida, assim, para eventos está sendo estudado uma possibilidade da gente ter um teste rápido com um custo bem acessível para todo mundo, para entrar nos eventos, sejam os convidados ou sejam os próprios fornecedores, de uma forma a dar mais tranquilidade, né, também para todo mundo, e comprovação que, tipo, se a pessoa ou o convidado adquiriu o vírus, para comprovar de que não foi aqui. Então, hoje a gente já tem esse teste do PCR na saída de Portugal e na volta, né? E aí, com esse teste rápido, conseguiria comprovar de que as pessoas que vieram, como você disse, não é só o casamento, elas vêm para uma experiência de no mínimo 3 dias. Especificamente as pessoas que chegam até a mim sempre fazem o casamento aqui em Portugal e depois viajam para os outros países da Europa, porque aqui a gente tem essa facilidade, não só de custo, como também de acesso, logística, né? Então, Portugal está tentando se certificar de que realmente é um país seguro para o turismo, para evento e tudo mais. Então, é bem isso que você falou. Eu até fiz uma live para o Senac, tá gravada até no Facebook do Senac, falando um pouquinho de Destination Wedding, das atenções que o organizador de eventos deve ter. Foi muito rápido, assim, porque foi 1h30, passa muito rápido. E, bom, enfim. E é isso. Então, olha que bacana a gente pensar nisso. Então, a gente não tem que pensar só, tipo, é uma cidade é um país que precisa de visto. Não, hoje em dia a gente tem que pensar no visto, na carteirinha internacional de vacina, porque tem destino que precisa de visto, tem destino que não. Portugal não precisa, né? Mas... Não precisa, mas assim, toda a União Europeia, desde 2020, mas entrou a pandemia, eles até postergaram um pouquinho mais, mas isso já tá sendo tratado. Você precisa preencher um formulário, você paga uma taxa pequena, mas você preenche um formulário, tudo isso antes da viagem. Confesso que eu me esqueci agora o nome do formulário, mas depois eu pego e coloco para você. Mas não precisa de visto, mas a gente sempre tem que se certificar de tudo, né, que necessita para quando você está fazendo a viagem. E uma coisa que eu acho também interessante é assim, uma assessora aqui do Brasil tem um casal que quer casar em Portugal. Você está fazendo também parceria com assessoras para dar o suporte aí, não é? Sim. Porque eu vejo muito, eu acho que assim, principalmente de um ano para cá, a gente está trabalhando muito essa questão de collab, né? De trabalho colaborativo.
E a gente não precisa ser, a gente pode somar todo mundo, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas é muito bacana a gente entender que, por exemplo, o casal vai casar em Portugal, é muito mais fácil já contratar a Adriana para ela dar esse suporte, até mesmo questão de equipe, porque daí a assessora vai daqui do Brasil sozinha, ou no máximo com mais uma, né? Porque daí já divide o Sim, quarto, e o sim. restante pega a equipe da Adriana, né? Eu acho que isso também é uma dica bem bacana para a gente explicar como funciona isso. Ou também eu tenho uma outra assessora que ela trabalha com um público bem nichado também, e o que a gente tem feito é, na verdade, a venda toda é uma participação, no caso, operacional. Então, ela já faz toda a venda como ela, a empresa dela faz toda a venda. Entretanto, ela já avisa o cliente que toda a parte, olha, você vai ser beneficiada porque eu não vou ter, você não vai ter os custos inerentes de locomoção, visita técnica, toda essa parte operacional, indicação de fornecedores, eu faço. E aí é como se eu fosse uma extensão da empresa dela. Então eu trabalho como parte da equipe dela, né? E aí apresento, e aí com isso todo mundo ganha, porque todo o know-how, é que eu estou interrompida de fazer as visitas técnicas que eu tanto amava, mas assim que conseguir liberar, que tenha fé em Deus que seja 31 de março, eu já vou começar. Ah, meu marido veio trazer café. Eu vou começar já a fazer o retorno das visitas técnicas, e eu acho que uma coisa que é bem interessante focar é que, assim, aqui em Portugal, os profissionais de eventos, eles têm um perfil completamente diferente de nós brasileiros. Então, assim, esquece essa questão de como a gente tem grupos onde a gente troca ideia, troca fornecedor, troca contato, troca experiência, troca tudo. Não existe isso. Somos todos concorrentes diretos. E não importa que nós temos particularidades, não importa nada disso. E isso, para mim, é uma pena, porque todo mundo perde muito. E então, assim, por isso que eu continuo fazendo todas as parcerias com os brasileiros de forma a agregar para todo mundo, agregar experiência para mim, agregar valor para este profissional que está aí do outro lado e, obviamente, para o próprio cliente, no sentido de custos, né? Olha que bacana. Então é bom a gente entender e ter essa parceria, né? E entender, porque às vezes a gente acha que, tipo, ai, não, todo mundo vai ser super receptivo. Eu já conversei com Não. outra assessora que trabalha aí, que é a Bianca, né? Acho que você já deve ter conhecido ela ou ainda não sei. Ainda não, ela é do Algarve, não é? É do pedido ao altar. Não é isso? Isso, Não isso mesmo. conheço ela ainda. Eu ainda não fiz a região do Algarve, mas assim que for eu vou ver se eu contato ela. E talvez ela tenha outra, porque ela chegou aqui num outro momento, né, do país, né? Então ela chegou aqui num momento em que talvez os profissionais ainda não se sentissem tão ameaçados como nós brasileiros, né? Por vários motivos. Eu acho que a começar que o público brasileiro é um público muito interessante em todo lugar do mundo, porque foi o que eu falei na live lá do Senac. Brasileiro é um público extremamente criterioso, extremamente analítico, que investe e que valoriza a questão do evento, né? E isso não só social, mas principalmente o evento social. E isso se torna um grande atrativo para todo mundo, né? Então, quando nós brasileiros começamos a chegar aqui, que não sou a única, não vou ser a última também, para fazer evento para este público, aí acaba sendo não digo uma ameaça, mas talvez porque isso depende muito da visão. Eu acho que não sou ameaça para ninguém, ninguém é ameaça para mim, de verdade, a gente só pode agregar. Eu comecei na área de eventos, você sabe bem disso, você foi um dos cursos que eu fiz, vários cursos seus, e nem por isso, jamais, não só conheço o meu lugar, reconheço o seu,
Então, acho que a gente tem esses diferenciais, né, no sentido Sim. profissional e pessoal, e a gente consegue lidar super bem com tudo isso, enfim. Olha, eu tive uma ideia agora. O contato da Bianca eu já tenho, seu, claro. E a Aline tá falando que tem a Fernanda Dutra, que também mora em Lisboa. Eu tô pensando em a gente marcar um encontro pelo Zoom com as assessoras do Brasil e Portugal para a gente falar mais sobre isso e fazer uma Adorei. troca. Então eu vou ver uma Vamos. data e a gente faz pelo Zoom, daí a gente faz uma pré-inscrição, porque no Zoom eu consigo ter 100 pessoas, mas eu acho que a gente consegue fazer uma troca bem bacana também, e porque Fantástico. a questão de uma hora. Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu vou chamar mais uma pessoa para a live, vamos tentar fazer a live em três, que é o recurso que surgiu ontem, né? A gente está tentando. Que é uma das minhas parceiras de viagem, para a gente conversar também, porque a gente tem muito essa questão, acho que você tem isso também, né? De, por exemplo, quando a gente está fazendo destination e é num hotel, não adianta os convidados quererem comprar a passagem pelo Decolar, tudo, porque daí os benefícios dos noivos, eles não ganham. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente não tem essa ideia, né? A gente não tem noção. Então, é muito importante a gente vender o conceito completo. Então, eu acho que quando a gente está trabalhando em destination, a gente tem essa questão também, né? Eu acho que é muito importante a gente entender como que funciona cada parte. Olha aí, gente. E só complementando, Nossa, eu gostei acho disso. eu só complementar, é fantástica essa sua fala, é algo que eu martelo sempre quando eu estou fazendo casamento de destino, mesmo que seja um casamento a dois, eu faço muito casamento a dois. Então eu falo que a agência de turismo, ela é não só meu parceiro, mas ela agrega valor na minha entrega final, porque você consegue, porque eu acho que fazer um bom evento, e principalmente internacional, é você dar segurança para o convidado e para todo mundo que está participando desse evento, do começo ao fim, ou seja, de quando ele sai da casa dele até quando ele volta. E eu não consigo fazer isso sozinha. E até colocando uma observação nessa questão de você ter uma agência e das garantias, acho que na pandemia ficou claro para todo mundo quanto é importante você contratar uma agência, porque a Decolar, ó, para você, que você perdeu sua passagem, que você vai ter que retomar e para quando e tudo mais. Então, eu acho que são pontos que eles não só agregam, mas eles nos protegem, né? Verdadeiramente falando como consumidor, quando você tem uma empresa por trás séria e que vai tomar conta de todos os seus percalços no Destination Wedding. Então é isso. Má, muito obrigada. Não, mas pode ficar aí que vai ter mais dúvidas. Ah, tá bom. Não. Eu acho que é bacana pra gente entender. Então, assim, a Lu é uma das pessoas que eu conheci através de um destination. Ela me levou para vivenciar uma experiência em Cancún que foi incrível. E a gente viu o quanto os trabalhos se complementam, né, Lu? Então, assim, agora na pandemia a gente está dando mais valor. Eu falo que, assim, o lado bom é que tanto nós, organizadores, quanto as agências de turismo, nesse momento, estão sendo super valorizadas. Então, sim, eu queria que a Lu explicasse um pouquinho de como que funciona essa parte, né? Porque tem muita gente também que procura a Lu e acha que a Lu vai fazer a função da assessoria de eventos, né, Lu? Então, é bacana porque, assim, tem que ser um trabalho em equipe para não atrapalhar o outro também, né? E a gente aqui, sendo agência de viagem, eu estou no mercado há muito tempo e a minha jornada começou há mais de 30 anos. E eu venho de operadora. Então, são grandes empresas que fazem a logística para a agência de viagem. E passei também por companhia aérea. Eu entendo o lado, mas também fui estudar para entender o lado de vocês, para eu poder complementar o meu trabalho com vocês. E a parte da logística, neste caso, ele é muito importante. E a gente conseguiu, com a equipe, com a Má,
nós conseguimos achar um caminho bem interessante para isso. Eu faço a parte da logística, eu entendo de logística, faço muito bem feito, e vocês fazem muito bem feito a parte de assessoria, e a gente vai conversando. Excelente. Ô, Lu, se apresenta um pouquinho. Eu sou a Luciana Marsola, eu sou da Neo Turismo. Nós temos um braço chamado Neo Weddings, que eu sou responsável por toda a parte de casamento, casamento no destino, casamento a bordo, elopement wedding, mas eu faço a parte da logística. Exceto o casamento a bordo, porque como é uma novidade, é uma tendência, e eu faço isso também já há algum tempo, não tem tantos profissionais que conseguem fazer o trabalho da assessoria a bordo. Então, é um produto um pouco mais específico. Entendeu? E uma dúvida que a Adriana comentou, que tem uma tendência muito de elopement também, né? Eu vendo para os casais a ideia, eu acho que eu acho bacana. Toda vez que o casal vai para uma lua de mel bacana, dele poder aproveitar na lua de mel, no hotel que ele escolher, de fazer uma outra celebração. Porque eu acho que fica muito bacana para foto. E a gente entendeu que lá fora, a partir de 3 diárias no mesmo resort, no mesmo hotel, eles já conseguem fazer bodas com valores simbólicos, né? Às vezes a boda Total. $300, às vezes nem sai nada, dependendo do local. Então eu queria que a Adri falasse um pouquinho de se os brasileiros estão procurando elopement em Portugal, ou se você também já está fazendo em outros países próximos. Como que está funcionando isso aí? Especificamente, eu já fui procurada para outros países próximos, principalmente Itália e França. Eu não faço porque eu resolvi nichar Portugal. Haja visto que eu cheguei, eu consegui ter uma atuação mais precisa, mais direta, por 1 ano só, quando entrou a pandemia, porque eu fiz 2 anos de Portugal aqui. E aí eu precisava conhecer o país, porque não adianta, né? Você, como eu, sabe, a gente precisa focar. Não adiantava eu querer conquistar a Europa e não saber nada de cada país. Então eu preferi, isso foi uma estratégia minha, entender, né, com real sentido o que é Portugal, né, quais as diferenças, características, os detalhes, né, o que é necessário, o que é importante, para poder aplicar nesses casamentos. Então, assim, tem tido uma procura constante e grande para elopement. Claro que a gente vem postergando, mas, assim, até o ano passado, mesmo quando a gente estava um pouco restrito na questão de eventos, o elopement caía muito bem, só que aí eu só conseguia atender a brasileiros que estavam ou aqui na União Europeia ou até mesmo aqui em Portugal. E aí, o estilo de casamento, de elopement que eu faço, ele é bem complexo, né? Ele vem com todo o contexto do casamento, desde a organização, planejamento, só não tem convidados. Então, ele é um perfil de elopement diferente do que outros profissionais praticam. Então, a gente faz desde o making off, ele dura em média de 5 horas a 6 horas, porque ele vai desde o making off, aí a gente tem a cerimônia com foto, vídeo, música, decoração, tal, troca desculpa, bolo, brinde, dança dos noivos, jantar e aí a noite de núpcias. Então, é um evento que, por mais que ele seja só a 2, ele tem todo o planejamento e organização de um casamento intimista, digamos assim, né? Só não sem os convidados. Até papelaria a gente faz, né? Marcação de mesa, menu. Então, eu sei que é um produto diferenciado, né? Dos outros. Então, eu falo muito pelo que eu pratico, né? E isso tem crescido muito. Muitas vezes os casais, eles casam ou fazem um elopement com uma cerimônia simbólica na data que seria o casamento, para não perder, porque às vezes essa data tem um simbolismo muito grande para eles, na história deles e tudo mais. E aí isso se torna super válido. E pós-pandemia, que você tem tem que ter essa consciência de diminuir a quantidade de convidados, ele tem
se encaixado bem. Olha aí, bacana, né? Eu acho que a minha mente e a da Lu ferve e a gente está com novos projetos, vai vir novas tendências aí. Então, de Destination, a gente pensou tanto a questão do externo, também quanto interno, né? Eu acho que isso é uma procura muito grande, que eu acho que é bacana a gente abordar também, né? A Lu, ela é uma mente de muitas ideias, assim como a minha. E daí ela já criou o Insta da Neo Weddings, o Insta do casamento a bordo, né, Lu? A Lu vai... Por quê? Porque a gente entende que quem quer casar em Portugal, por exemplo, quando vê o Insta Vem Casar em Portugal, a pessoa fala, nossa, a pessoa realmente está específica naquilo. Quando a pessoa vê a questão do casamento a bordo, a pessoa fala, nossa, é com a Lu que eu quero falar. E uma coisa que é muito importante, que vocês duas estão mostrando, que as pessoas têm que entender, é a importância da gente nichar o nosso produto. Quem quer fazer tudo não faz nada, gente. As pessoas estão cada vez... Eu sempre disse isso. O brasileiro é um povo muito específico. Eu e a Lu, a gente está fazendo um Destination agora e a gente está com essa dificuldade que é o que você comentou. O povo brasileiro, ele quer tudo nos mínimos detalhes. E muitas vezes o povo no Caribe, gente, casou, eles não estão preocupados se a música é ao vivo ou se é um pendrive no Spotify. O que pra gente é um absurdo uma cerimônia no Spotify, pra eles é tanto faz como tanto fez, gente. Se errar a música, eles não estão nem aí. Eles têm essa leveza que a gente não tem, né? É o mesmo que acontece a bordo. A primeira vez que eu fiz um casamento a bordo, se me permite aí eu contar uma historinha breve, se houvesse a mídia como tem hoje, eu estaria bem complicada, porque eu não fui. E a bordo é um coordenador de eventos, como o casamento ele é simbólico, para eles olham como, vamos ali brincar de casar. E o brasileiro não brinca de casar, independente onde seja. Ele pode casar debaixo de uma árvore, ele pode casar dentro de um salão, onde quer que ele case, ele não está casando, é uma cerimônia, e as pessoas não entendem o que é uma cerimônia de casamento. E a partir desse episódio eu falei, não, vamos entregar cerimônia. E a bordo eu tenho que ter a linguagem com o navio, com o coordenador de eventos e trazer o conceito do casamento em si. Porque a bordo não é como os elopements de hotéis, não estou falando que é errado. Estou dizendo que cada um tem um jeito. E público brasileiro é um público que realmente celebra. Ele se envolve na cerimônia, ele quer exatamente sentir, né? O sentir é muito importante para ele. E a gente conseguiu entender essa necessidade e entregamos exatamente isso. A gente, através de vocês, a gente entrega a cerimônia. E uma questão muito importante, Lu, comenta com a gente quais foram alguns problemas que você já teve em casamento a bordo, ou por não ter uma assessoria junto, ou por os clientes não entenderem o conceito do que realmente não pode. Porque eu vejo que, assim, tem noiva que quer levar docinho, tem noiva que quer levar o bem casado, tem noiva que quer levar buquê, o que pode e o que não pode no casamento a bordo, né? Quando a gente fala o primeiro ponto de casamento a bordo, ou a noiva casa ou ela faz o casamento dela. Ela não vai curtir a viagem, porque a ideia do casamento a bordo é você estar vivenciando a tua viagem em grupo. É uma viagem em grupo. São 3 dias de festa. Você vai perder 3 dias de festa? O investimento que você fez para cuidar dos trâmites do seu casamento? Então, é o primeiro ponto. Então, ou a noiva casa ou ela faz o casamento dela, porque ela vai ter que conversar com o coordenador de evento, ela vai ter que conversar com o técnico de som, ela vai ter que conversar com o maître, ela vai ter que falar com os restaurantes, ela vai ter que falar com o rapaz que faz a festa. Enfim, é uma logística a bordo complicada. Então, você faz o seu casamento e não curte o navio. Segunda coisa, pode ir buquê? Eu falo que não, porque a Anvisa ela pode reter.
né? É um ser vivo. Docinho? Não, não pode. Tem a questão da Anvisa também e outra. A bordo a gente tem tudo. Nós temos todas as refeições a bordo. São 20 horas de restaurante aberto. Dentro fazer a parte da cerimônia. Se você vai fazer a cerimônia dentro do navio, ele vai colocar os padrinhos já na frente, o noivo entra, a noiva entra, toca a aliança, acabou. É isso. 3 músicas. Nós fazemos com 8, são 8 etapas. Eles não entendem que a entrada da daminha, ou até mesmo os avós levando alguma coisa. O pessoal para e fala, o que vocês estão fazendo, gente? E não entende. Que eu acho que o brasileiro tem que entender é que são times diferentes. Tanto no elopement, quanto no destination, quanto no casamento a bordo, é o brasileiro que vai ter que se adaptar à realidade local escolhida. Então, assim, é muito importante. Se escolheram casar em Portugal, você vai seguir... Não dá para você levar o Brasil para Portugal. Você está levando seus convidados e você vai casar na realidade de Portugal. Você vai querer casar a bordo, não adianta você querer, tipo, ter toda uma mega estrutura. Você vai ter que casar na estrutura do navio. Porque o navio, se você escolheu casar meio-dia, se você chegar meio-dia e meio, você perdeu sua cerimônia. Né? Tem a questão do time, porque quem celebra normalmente é o oficial. O oficial. O oficial. Ele não vai ficar te esperando, gente. Então não. É uma questão... Fora a multa, né, Mar? Fora a multa. É desrespeito, né? De deixar pessoas... No Brasil, se você atrasar 15, 20 minutos, se você tá numa fazenda fazendo um destination e você atrasar, todo mundo vai esperar. Mas em outros locais do mundo, não. E o brasileiro, às vezes, eu falo que o brasileiro é mal acostumado. Vocês concordam comigo quando eu falo isso? Isso é um ponto, assim, realmente bem interessante você ter tocado, porque quando você fala de casamento de destino, seja no navio, seja em qualquer outro lugar do mundo, é muito importante você entender, ter conhecimento dessa cultura, né? Do que para eles é relevante e importante e que para a gente, brasileiro sempre atrasa, brasileiro sempre faz tudo de última hora, brasileiro... Aqui não, aqui... eu até já havia relatado uma situação, aqui é tudo verdadeiramente ao pé da letra, e a gente tem muito o uso do gerúndio na fala, nas ações, e não existe isso aqui, né? O nosso estou fazendo é um fazendo que é contínuo, e o deles estou a fazer acabou e pronto. Então, assim, ter esse conhecimento de quão é importante alguns detalhes culturais, né, é uma ofensa chegar atrasado, é uma ofensa você exigir uma coisa que pra gente é normal, tipo, olha, eu quero um contrato com todos os detalhes de tudo que a gente falou. Não, mas não precisa de um contrato com tudo que a gente falou, eu estou te falando. E isso que eu estou te falando é o que eu vou cumprir. Então, são culturas e valores, né, que são muito diferentes e ter esse conhecimento é muito importante, porque vai fazer muita diferença na sua organização, no seu planejamento, inclusive no dia, não é? Esqueci o nome da Nel Weddings. Luciana, Lu, desculpa. Imagina. Não é isso, Lu? Exatamente. Exatamente isso. Falando de logística, é bem... Mas quando você entende todo esse processo, você acaba otimizando até para você, né? Uhum. Então, você tem um trabalho, o primeiro é complicado, você vai ajeitando ali, vai fazendo, vai vendo dentro do teu processo onde você vai melhorar, e você vai melhorando. Eu hoje abordo, eu tento saber quem é um coordenador. Eu não tenho como. O escritório daqui, converso com o escritório lá, mas a gente não sabe quem é a bordo. Eu cheguei no ponto de falar, gente, eu quero saber quem é a pessoa que vai estar a bordo. Me passa o e-mail da pessoa, porque eu já vou mandar para ele o meu cronograma em inglês, em português e em espanhol. Uhum. Ninguém faz isso. Então, ele sabe exatamente que dentro da estrutura, dentro de todo o protocolo da companhia marítima, hoje quem vai estar fazendo é a MCCI, a Costa, falando de Costa Brasileira, a Costa, ela é novidade, né, esse ano,
Depois, se a Samar me autorizar, eu até conto um pouquinho mais das datas para vocês. Eu me antecipo, porque não adianta eu chegar a bordo. Imagina a minha situação. Eu converso com a noiva um ano antes, eu vou fazendo toda a parte da logística, converso com a noiva, chamo as assessoras, normalmente estão me trazendo essas noivas, porque o meu papel não é a assessoria. É lógico que adentro eu vou estar com vocês para poder sair tudo 100%. E a bordo, tudo que eu conversei com a noiva um ano, tudo que nós planejamos, todos os protocolos, todo o cronograma, eu tenho que fazer isso em 6 horas. 6 horas. Então eu embarco tipo 3, 4 horas da tarde, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã. Porque eu tenho que deixar tudo pronto para o dia seguinte. Normalmente, casamento a gente faz no dia seguinte, quando é mini cruzeiro. E se eu não me antecipar, eu corro o risco da minha noiva sair frustrada do navio. Porque o sonho dela está na minha mão. Ô Lu, tem 2 perguntas que a Elis falou. Uma é se no navio a gente pode levar celebrante ou cerimonialista. Normalmente não, né, Lu? Pode. Mas vai ter que pagar a hospedagem, todos os custos. Tem um custo, óbvio. Mas tem que falar, gente. O cara quer saber como que o celebrante do navio faz? Estamos aqui reunidos para unir matrimônio, fulano, ciclano. Você aceita, toca a aliança, acabou. Vou ler lá um papelzinho, porque vocês se encontraram no mar, passaram a montanha, o passarinho voou. Gente. Fotógrafo do navio. Não tem o olhar que fotógrafo brasileiro tem. Em lugar nenhum do mundo. Me fala, Cláudia, você está em Portugal. Não tem. Adriana, desculpa. Ô, Lu, me diz uma coisa. A contratação desses fornecedores é obrigatoriedade de ser do próprio navio? Então, por exemplo, a pessoa que vai celebrar a cerimônia, o fotógrafo, bolo, o que quer que seja, tudo do evento, a contratação tem que ser da empresa responsável ali por aquele cruzeiro ou pela aquele... me fugiu a palavra. Não, as companhias elas já têm um pacote de casamento preparado. Tá. E dentro desse pacote tem os itens necessários, né? Então a gente tem o salão decorado, a decoração é com flores artificiais. Posso levar algo? Nós podemos incrementar, mas eu não posso mexer na estrutura porque há um contrato. E nesse contrato, imagina você fazendo o teu casamento e no contrato lá, a outra noiva vê e fala, pô, mas ela fez. Eu quero igual dela, não tem como. Entendeu? Entendi. Então, ele é padrão. A gente dá uma... Por exemplo, bolo fake posso levar? Pode. Posso levar um bolo fake. Porque nisso é a mesa do bolo, mas a estrutura de decoração, pouca coisa nós podemos mexer. Né? O fotógrafo está incluso? Sim, ele está ali incluso para a parte da cerimônia. Finalizando a cerimônia, tem um breve coquetel. Então, em 1 hora eu preciso fazer a cerimônia, um breve coquetel e o casal sair para fazer foto do navio. Aí, olha só, a gente que trabalha com logística. Não, mas eu tenho 20 minutos para fazer foto. Quem já navegou, me corrija se eu estiver errado. A gente está no deck 7 e eu quero ir lá na proa para fazer a foto do sol, né? Quanto tempo demora? Uns 15 minutos. Chego lá, tiro 2, 3 fotos, ele olha no relógio e fala, acabou meu trabalho. Oi? Não, mas eu quero fazer mais fotos. Não, agora você desce até a recepção e contrata lá as outras fotos que você quer. Aí o tia tá passando, eu tô toda vestida de noiva, eu vou parar, né? Olha que legal. E vou lá na recepção saber se tem algum fotógrafo disponível para mim. Quer ver outro ponto interessante? A noiva chega para mim e fala assim, então, eu quero casar 3, 4 horas da tarde, porque eu quero pegar o pôr do sol. Muito bem. Aí nós fazemos a realização do casamento 3, 4 horas. Quando ela sobe, cadê o sol? O tempo já passou. Passa tão rápido que a gente não vê. Então deixa que a gente escreve, né? Assim como eu falei para Adri, vamos depois fazer uma live sobre casamento a bordo, que eu acho que tem muitas dúvidas. O Jeff está perguntando se a gente pode levar músicos para a cerimônia. Na verdade, gente, poder levar, pode, né?
mas vai ter um custo muito alto, porque você não paga só os músicos, né? Olha, Tem- a bordo, o navio, como ele está em alto mar, o que que ele precisa entregar para o passageiro? Entretenimento. Você desce no navio, você não viu tudo. Então, música, banda, isso é nível até salão de beleza, o nível dos profissionais e os produtos que Diferente. eles usam tem que ser de muita qualidade, porque você não tem onde sair para se arrumar. Isso eu vivenciei de fato e vi, eu experimentei porque eu fiz um teste comigo. Fui pro salão, lavei meu cabelo, sequei meu cabelo, arrumei, fiz maquiagem, botei vestido, tirei foto, para eu poder passar a realidade para as noivas. Entretenimento, foto, aliás, entretenimento, banda, shows. Eu tô com um casal que quer levar samba. Eu tenho parceiro de samba. Quantos vocês vão levar? Vai dar 3 cabines. Então, assim, isso tudo, o céu é limite. Se tiver budget para isso, perfeito. E o casal foi fazendo conta, foi assim, nossa, eu tô colocando um monte de coisa e tá muito abaixo do que eu fiz se eu estivesse fazendo um casamento tradicional de 4 horas. Falei, são conceitos diferentes, mas dá para fazer. eu acho que a gente tem que parar de querer. Eu falo que assim, o brasileiro, ele tem muito uma mente de comparar e converter, né? Eu falo que assim, a pessoa quer comparar o casamento, o custo de um destination, o custo de um casamento a bordo, com o custo de casamento aqui. Tem gente que fala assim, mas lá é tantos dólares, é tantos euros. Eu falo, gente, parou. Quem converte não se diverte e a vida não é isso. A gente tem que entender qual conceito vai deixar o casal feliz. Se é um conceito de destination ou de elopement, se é um conceito de casamento a bordo, porque a questão do destination não é que sai mais caro ou mais barato, porque é o que a gente estava comentando até no início. Porque para o convidado, tanto faz ser um destination, um casamento a bordo, ou para ele é um casamento por adesão. Cada convidado vai ter um custo também sobre isso, né? Então eu acho que é importante a gente avaliar se o perfil dos convidados do casal estariam dispostos também a isso. Porque assim, a Lu, como agência, ela faz todo um trabalho. E uma coisa que é muito importante a gente explicar, né, Lu? Que todos os convidados têm que comprar pela agência indicada pelo casal para que o casal consiga ganhar benefícios. Seja no cruzeiro, seja no destino. Explica um pouquinho disso, porque eu sei que às vezes tem um convidado que vai querer ser esperto, pegar uma tarifa promocional e acaba prejudicando, na verdade, os noivos, né? Os noivos eles conseguem benefício não só para o casal, mas para todos envolvidos. E se a pessoa compra fora, ela já está fora. Eu não tenho como inseri-la no grupo e nem poder dar o suporte que ela, de repente, precisa a bordo, porque ela não vai estar dentro da planilha, da organização. Então, quando a gente faz a parte da logística, vai todo mundo para a planilha, a gente sabe quem é cada passageiro, a gente sabe em qual apartamento que está, a gente tem o cuidado, principalmente agora vivenciando pandemia, é importante ter alguém que te dê segurança. Não adianta querer estar num grupo e comprar, aí desculpa, né, gente, a diferença de preço, às vezes nem tem, às vezes com a gente é muito mais barato. Então, não compensa comprar um produto fora, porque, primeiro, se você comprar fora, você vai entrar no conceito varejo, não entra no atacado. Uma viagem individual do convidado. Ele vai pagar uma taxa para estar onde? Só com o casal. Diferente a bordo, tá? A bordo não tem isso. A bordo ou tá todo mundo junto ou não tá todo mundo junto. Eu vou comprar aqui na internet, eu vou comprar com outra agência e lá eu participo do casamento. Não, você não vai participar porque a tua cabine tem que estar linkada com a cabine do casal. E se não estiver dentro de um código único, não vai, o sistema não aceita. Não aceita. Entendeu? Casamento no destino, não. Casamento no destino a gente consegue, mas... É feito de acordo com a quantidade de convidados que estiverem atrelados, né? Então, assim, Exatamente.
Porque assim, tanto no destino quanto a bordo, os noivos querem fazer um jantar exclusivo. A pessoa vai pagar pelo jantar exclusivo. Então, assim, vai pagar pelo número de cabines que está atrelado. Não dá para colocar mais. O sistema não aceita, né, no navio. Então, é importante a pessoa ter esse conceito. Que é uma parte burocrática que é um pouco diferente do hotel, porque do hotel eu tenho ali, tem os apartamentos, eu vou alocando dentro dos apartamentos. Nas companhias marítimas, não, tem um código, o meu código, eu tenho um acesso, porque assim, a companhia marítima, ela até vende para o cliente no online, ok? Mas tratando de casamento, não tem como. Se você ligar como noiva em qualquer uma das duas companhias marítimas, eles não vão conseguir atender casamento a bordo nem grupo. Ele precisa do quê? De alguém que administre toda essa parte da logística, que é onde nós entramos. Então, eu tenho um código cadastrado, credenciado dentro da companhia marítima, e tudo que eu faço está lá registrado dentro desse meu código. Aí a noiva tem uma cabine dentro do meu código e o convidado alinkado todos à cabine da noiva. Gente, você viu que é muita informação. Então, assim, essa live vai se transformar em duas. Então, a gente vai fazer uma live só sobre assessoras em Portugal. Então, daí eu vou criar um link para quem quiser participar. Vou conversar com a Adri depois junto, a gente cria isso. E vamos fazer uma live, Lu, só sobre casamento a bordo. Eu acho que a gente tem muita informação, então eu vou abrir uma caixinha de dúvidas para as pessoas, porque, por exemplo, a Cláudia perguntou, cerimônia, festa pós-cerimônia, como que funciona, se tem salão, então assim, tem um monte de coisa que a gente pode abordar, então daí a gente vai respondendo as dúvidas e a gente cria isso que eu acho que é bem, bem importante. Como eu estou aqui com várias profissionais, eu já vou passar para vocês assim, anotem, por favor, se vocês conseguirem. Passa as datas, que eu acho que é importante a bordo. Eu tenho das duas companhias abriram datas de mini cruzeiro, que é o que o pessoal mais procura. Então, na MSC, eu tenho uma vaga dia 17 de novembro. Tenho uma vaga dia 21 de março. Ambas saindo do Porto de Santos. E eu tenho uma vaga no dia 8 de março, que essa eu acho que é muito especial e está com uma tarifa excelente. 8 de março, saindo do Porto de Rio de Janeiro, que é o Pier, lá de Visconde Mauá, e desembarca em São Paulo. Mesmo colocando o aéreo, vale muito a pena. Então, olha que ideia interessante. O pessoal olha como empecilho. Eu não vejo, eu vejo como oportunidade. Oportunidade de Arlé pode ir uma noite antes. Imagina todo mundo uma noite antes para o Rio e vivenciando, de repente, uma casa de show, tomara que já sejamos todo mundo vacinado, fazendo a festa que a gente gosta, né, do jeitinho que a gente merece, que nós merecemos. Curtindo todo mundo. O embarque no Rio é muito tranquilo, muito que eu já fiz também, né? E a gente navega e vem, faz todo esse roteiro. Da Costa Cruzeiro, eu tenho uma saída dia 29 de novembro, que é um cruzeiro de 4 noites. Tenho um cruzeiro dia 6 de dezembro, que é mini cruzeiro também. 2 datas. Tá para abrir mais uma, mas por enquanto eu falo depois. Eu vou compartilhar aquele seu post nos stories para o pessoal ver, tá? Eu vou tirar aqui os comentários só para a gente fazer uma fotinha, né? Que eu acho que é válido. Vou tirar até do celular para garantir. Hoje eu subo da Costa, as datas da Costa, daqui a pouquinho. Meninas, então, muito obrigada por vocês cederem o tempo de vocês. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente ficaria horas e horas, mas vamos criar em assuntos específicos. Eu acho que através do Zoom a gente consegue também ter mais qualidade e mais tempo. E daí a gente faz isso fechadinho. Quem quiser já participar, gente, pode mandar no direct, porque vai ter número de pessoas, tá?
A gente não vai cobrar nada, né? Porque eu acho que as pessoas sempre perguntam, né? Mas eu acho que essa troca de conhecimento é muito válida. Então, meninas, de coração, muito obrigada. Obrigada, Má. Prazer, Lu. Prazer. Vamos conversar, hein? Então, já troquem e a gente vai conversar. Já vamos conversar, já quero. Beijo, obrigada, gente. Lindo obrigada, dia. viu? Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.